Olá! Vamos para a gravação de mais um vídeo. Hoje vai ser o terceiro vídeo, a segunda parte do livro A Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse livro é muito top, muito top, muito top. Seja action, seja empreendedor, nesse vídeo estarei fazendo um resumo da segunda parte do livro A Startup Enxuta. Você que deseja montar o seu negócio online ou uma estrutura, seja lá qual for o produto em mente, com a intenção de empreender, vale muito a pena ler esse livro. Se você não viu o vídeo anterior, assista. A Startup Enxuta, The Lean Startup. Parte 2, Direção. Retrata 4 temas: saltar, definir, medir, pivotar ou perseverar. Como a visão leva à direção? A startup é uma catalisadora que transforma as ideias em produtos. À medida que os clientes interagem com os produtos, geram feedback e dados. O feedback é tanto qualitativo, por exemplo, o que gostam ou não, como quantitativo, por exemplo, quantas pessoas utilizam o produto e consideram que ele tem valor. Esse é o ciclo de feedback, construir, medir e aprender, e está no centro do modelo de startup. Ciclo de feedback, construir, medir e aprender. Você tem uma ideia de uma startup, você constrói. Aí você vai ter o quê? Um produto. Esse produto você vai medir ele. Como que você vai medir ele? Como que você vai estabelecer dados? Testando. Nesse teste você vai absorver os dados e vai aprender com eles. Aí o ciclo inicia novamente. O ciclo de feedback, construir, medir e aprender. É uma tríade. Construir, medir e aprender. Quando você vai fazendo esse ciclo de feedback, de construir, medir e aprender, você vai gerando a inovação contínua dentro da sua startup. Então, você tem uma ideia, você vai construir ela, vai ter um produto, vai medir esse produto testando. Testando, você vai ter dados e vai aprender com esses dados. Então, desse aprender, você tem a ideia que aí você vai ter um ciclo constante de melhorias dentro do seu negócio. Precisamos concentrar a nossa energia na minimização do tempo total gasto nesse ciclo de feedback. Essa é a essência da direção de uma startup. Como na manufatura enxuta, a aprendizagem de onde e quando investir a energia resulta em economia de tempo e dinheiro. Para aplicar o método científico de uma startup, precisamos identificar que hipótese testar. Denomino atos de fé os elementos mais arriscados do plano de uma startup, as partes das quais tudo depende. As duas suposições mais importantes são a hipótese de valor e a hipótese de crescimento. Essas dão origem a variáveis de ajuste que controlam o motor de crescimento de uma startup. Cada interação de uma startup é uma tentativa de adicionar esse motor para ver se ele funcionará. Assim que ele estiver em funcionamento, o processo se repete mudando para as marchas cada vez mais altas. O MVP é aquela versão do produto que permite uma volta completa no ciclo de construir, medir e aprender com o mínimo esforço e o menor tempo possível. Os marcos de aprendizagem são úteis para os empreendedores com o modo de avaliar seus progressos de maneira precisa e objetiva. Ao término do ciclo construir, medir e aprender, encaramos a questão mais difícil enfrentada por qualquer empreendedor: pivotar a estratégia original ou perseverar. Se descobrimos que uma das nossas hipóteses é falsa, será o momento de realizar uma mudança importante rumo a uma nova hipótese estratégica. Saltar. As startups precisam realizar experimentos para ajudar a determinar que técnicas funcionarão em suas circunstâncias únicas. Para as startups, o papel da estratégia é ajudar a descobrir as perguntas certas a responder. Estratégia se baseia nas suposições. Cada plano de negócio começa com um conjunto de suposições.
O plano traça uma estratégia que considera essas suposições verdadeiras e prossegue mostrando como alcançar a visão da empresa. Como não se demonstrou que as suposições eram verdadeiras, são suposições afinal, e na realidade muitas vezes são falsas, o objetivo dos esforços iniciais de uma startup deve ser testá-las o mais rápido possível. Tais suposições são denominadas atos de fé, justamente porque o sucesso de todo o empreendimento depende delas. Se forem verdadeiras, uma grande oportunidade estará à espera. Se forem falsas, as startups se arriscam ao total fracasso. Além do lugar certo na hora certa. O que diferencia as histórias de sucesso das de fracasso é que os empreendedores bem-sucedidos tiveram a persistência, a habilidade e as ferramentas para descobrir que partes dos seus planos estavam funcionando muito bem e que partes estavam mal orientadas, adaptando suas estratégias de forma correspondente. Valor e crescimento. O primeiro passo para entender um novo produto ou serviço é descobrir se ele cria ou destrói valor. Um exemplo seria um negócio que cresce por meio da contínua captação de investimento e de muita propaganda paga, mas que não desenvolve um produto que cria valor. Esses negócios estão envolvidos no que eu denomino teatro do sucesso, utilizando a aparência do crescimento, aquilo que tenta parecer bem-sucedido. Saia do prédio. Como Steve Blank, personagem do livro, ensinou aos empreendedores durante anos, os fatos que precisamos coletar a respeito de clientes, mercados, fornecedores e canais existem fora do prédio. As startups precisam de contato extensivo com seus possíveis clientes para entendê-los. Assim, levante-se da cadeira e vá conhecê-los. Design o arquétipo do cliente. O objetivo de contatos iniciais com os clientes não é obter respostas definitivas. Em vez disso, é esclarecer no nível básico, bruto, que entendemos nossos possíveis clientes e os problemas que eles têm. Com esse entendimento, podemos compor um arquétipo do cliente, também conhecido como persona, um documento sumário que procura humanizar o cliente-alvo proposto. Esse arquétipo é um guia essencial para o desenvolvimento do produto, assegurando que as decisões de priorização que cada equipe de produto deve tomar diariamente estão de acordo com os clientes a que a empresa tem a intenção de atrair. Eles reconhecem que o arquétipo do cliente é uma hipótese e não um fato. O perfil do cliente deve ser considerado provisório até a estratégia mostrar, via aprendizagem validada, que podemos entender esse tipo de cliente na maneira sustentável. Se você está gostando do vídeo, curta e compartilha. Isso é importante para o crescimento do canal. Deixe seu feedback nos comentários do vídeo. Testar. Um produto mínimo viável, MVP, ajuda os empreendedores a começar o processo de aprendizagem o mais rápido possível. No entanto, não é necessariamente o menor produto viável. Trata-se apenas da maneira mais rápida de percorrer o ciclo, construir, medir e aprender, com o menor esforço possível. Seu objetivo é testar hipóteses fundamentais do negócio. Porque os primeiros produtos não devem ser perfeitos. Esses dias eu vi um vídeo estudando sobre startup e ele falava bem assim, se o seu produto foi lançado de forma perfeita, ele foi lançado tarde demais. Então isso me fez lembrar muito aqui do conceito do Eric Ries, que você precisa aplicar, você precisa lançar o seu produto, estabelecer os feedbacks de melhoria para você ter uma constante atualização da sua startup. Então isso é muito massa, muito interessante o que essas informações desse livro têm para trazer para a gente no nosso dia a dia. Por que os primeiros produtos não devem ser perfeitos? A lição da MVP é que qualquer trabalho adicional, além do que foi requerido para iniciar uma aprendizagem, é desperdício. Não importa a relevância que pareça ter tido naquele momento. O papel da qualidade do design numa MVP.
Um dos aspectos mais vexatórios do produto mínimo viável é o desafio que este apresenta às noções tradicionais de qualidade. Os melhores profissionais e especialistas aspiram a criar produtos de qualidade e é uma questão de orgulho. Se não sabemos quem é o cliente, não sabemos o que é qualidade. Quando levamos em conta a construção do produto mínimo viável, esta regra simples é suficiente, eliminando todo recurso, processo ou esforço que não contribui diretamente com a aprendizagem que você procura. Obstáculos na construção de uma MVP. Construir uma MVP envolve riscos, tanto reais como imaginários. Ambos podem sabotar os esforços da startup, a menos que sejam compreendidos antecipadamente. Os obstáculos mais comuns são as questões legais, receios acerca de concorrentes, riscos para a marca e o impacto sobre a moral. Em certas jurisdições, o prazo para registrar uma patente começa quando o produto é lançado para o público em geral, dependendo da maneira pela qual se estrutura o MVP. Seu lançamento pode contar para esse prazo. Nesses casos, os riscos impostos à patente por uma MVP são menores em comparação com os benefícios de aprendizagem. No entanto, nos setores em que a nova inovação científica é crucial como vantagem competitiva da empresa, esses riscos precisam ser considerados de modo mais cuidadoso. Em todos os casos, os empreendedores procuram assessoria jurídica a fim de assegurar que entende os riscos completamente. Os riscos legais podem ser desencorajadores, mas você talvez fique surpreso de saber que as objeções mais comuns que eu escutei ao longo dos anos construindo MVPs é o medo de que os concorrentes, em particular grandes empresas estabelecidas, roubem as ideias de uma startup. O que os visionários mais receiam é a falsa negatividade, que os clientes rejeitarão um MVP imperfeito por ser muito pequeno ou muito limitado. É exatamente essa atitude que se vê quando as empresas lançam produtos completamente formados sem testes prévios. Simplesmente não conseguem suportar a ideia de testar os produtos se não estiverem em seu pleno esplendor. Do MVP para a contabilidade associada à inovação. A solução para esse dilema é o compromisso com a intenção. Você tem de se comprometer antecipadamente com um acordo firme que não importa o resultado do teste da MVP. Você não abrirá mão da esperança. Os empreendedores de sucesso não desistem ao primeiro sinal de dificuldade, nem perseveram até o desastre final. Em vez disso, possuem uma combinação única de perseverança e flexibilidade. Medir. No início, a startup é um pouco mais que um modelo numa folha de papel. A tarefa da startup é 1. Medir rigorosamente onde ela está naquele momento baseline, confrontando as duras verdades reveladas pela avaliação. E em seguida, 2. Criar experiências para descobrir como mover os números reais para o mais perto do ideal refletido no plano de negócios. Porque algo aparentemente tão desinteressante quanto a contabilidade pode mudar a sua vida. As pessoas estão acostumadas a considerar a contabilidade uma ciência árida e maçante, um mal necessário usado em especial para reparar relatórios financeiros e sobreviver a auditorias. Mas isso ocorre porque a contabilidade é algo que se tornou um fato consumado. Infelizmente, a contabilidade tradicional não é útil na avaliação dos empreendedores. As startups são muito imprevisíveis. Como sabemos que as mudanças que fizemos estão relacionadas aos resultados que estamos observando? Mais importante, como sabemos que estamos extraindo as lições corretas dessas mudanças? Para responder esse tipo de pergunta, as startups precisam de um novo tipo de contabilidade, gerada de modo específico para a inovação radical. Trata-se de contabilidade para inovação. Um modelo de contabilidade que funciona em todas as indústrias. A contabilidade para inovação permite que as startups demonstrem de maneira objetiva que estão aprendendo a desenvolver um negócio sustentável. Cada plano de negócio possui algum tipo de modelo associado a ele, mesmo se estiver escrito num verso de um guardanapo. O modelo fornece suposições a respeito do que o negócio
parecerá num ponto bem-sucedido do futuro. A taxa de crescimento depende principalmente de 3 coisas: a rentabilidade proporcionada por cada cliente, o custo de obter novos clientes e a taxa de repetição de compra dos clientes existentes. Quanto maiores esses valores, mais rápido a empresa crescerá e mais lucrativo será. Essas são as forças motoras do modelo de crescimento da empresa. Os vendedores querem um mercado com maior quantidade de possíveis clientes. Os compradores querem um mercado com maior concorrência entre os vendedores, o que leva a maior disponibilidade de produto e aos menores preços. Como a contabilidade para a inovação funciona? 3 marcos de aprendizagem. A contabilidade para a inovação funciona em 3 passos. Primeiro, utiliza o produto mínimo viável para estabelecer dados reais a respeito de onde a empresa está naquele exato momento, uma baseline. Sem um quadro claro dos status correntes, não importa a distância que se está do objetivo, é impossível começar a acompanhar o seu progresso. Segundo, as startups devem tentar regular o motor a partir da baseline na direção do ideal. Isso pode exigir muitas tentativas. Após a startup fazer todos os ajustes e otimizações do produto possíveis para mover sua baseline rumo ao ideal, a empresa alcança um ponto de decisão. Este é o terceiro passo: pivotar ou perseverar. Se a empresa está fazendo um bom progresso na direção do ideal, isso significa que está aprendendo de uma forma apropriada e utilizando aquela aprendizagem de maneira efetiva. Nesse caso, faz sentido continuar. Caso contrário, a equipe gerencial deve acabar concluindo que sua estratégia de produto corrente é imperfeita e requer uma mudança importante. Quando uma empresa pivota, esta começa o processo de novo, estabelecendo uma nova baseline e, em seguida, ajustando o motor a partir dali. O sinal de pivô bem-sucedido é que essas atividades de ajuste de motor são mais produtivas após o pivô do que antes. Estabelecer a baseline. Por exemplo, uma startup poderia criar um protótipo completo do seu produto e se propor a vendê-lo a clientes reais por meio de um principal canal de marketing. Esse único MVP testaria a maioria das suposições das startups e, ao mesmo tempo, estabeleceria métricas de base de cada suposição. Ou uma startup talvez prefira construir MVPs distintos que visam obter feedback a respeito de uma suposição de cada vez. Antes de construir o protótipo, a empresa talvez realize um teste rápido com seus materiais de marketing. Essa é uma antiga técnica de marketing direto, em que os clientes têm a oportunidade de pedir com antecedência um produto que ainda não foi desenvolvido. Um teste rápido mede uma coisa, se os clientes estão interessados em julgar o produto. Por si só, isso é suficiente para avaliar o modelo de crescimento completo. Não bastante, pode ser muito útil para obter o feedback em relação a essa suposição antes de investir mais dinheiro em outros recursos do produto. Esses MVPs proporcionam um primeiro exemplo de um marco de aprendizagem. Um MVP permite que uma startup obtenha dados reais para uma baseline do seu modelo de crescimento. Taxa de conversão, taxa de cadastro e período de teste, valor do tempo de vida útil do cliente, etc. E isso é valioso como um alicerce para a aprendizagem a respeito dos clientes e das suas reações a um produto, mesmo se esse alicerce começar com notícias muito ruins. Portanto, os primeiros experimentos devem envolver a produção de conteúdo em vez das vendas de publicidades. Talvez a empresa produza um episódio ou edição piloto para observar o envolvimento dos clientes. Ajustando o motor. Depois do estabelecimento da baseline, a startup pode trabalhar na direção do segundo marco de aprendizagem, regular o motor. Para demonstrar a aprendizagem validada, as mudanças do design devem melhorar a taxa de ativação dos novos clientes. Essa regra é importante. Um bom design
é o que melhora o comportamento do seu cliente. Vem uma parte muito importante sobre o conceito de startups que nós vamos falar agora. Pivotar ou perseverar. Ao longo do tempo, uma equipe que está aprendendo seu caminho rumo a um negócio sustentável verá os números de seu modelo subirem a partir da terrível baseline estabelecida pelo MVP e convergirem com algo como o ideal estabelecido no plano de negócio. Uma startup que fracassa nesse sentido verá esse ideal cada vez mais distante. Quando isso acontece num campo de distorção da realidade mais poderoso, será capaz de esconder esse fato simples. Se não estivermos movendo as forças motoras do nosso modelo de negócios, não estamos fazendo progresso. Isso se torna um sinal claro de que é o momento de pivotar, melhorando um produto com $5 por dia. A fim de ter dados suficientes para a aprendizagem, precisamos de clientes suficientes usando o nosso produto para obter números reais para cada comportamento. Alocamos um orçamento de $5 por dia, o bastante para comprar cliques no então novo sistema Google AdWords, atualmente o Google Ads. Os $5 nos compravam uma centena de cliques todo dia. Do ponto de vista do marketing, não era muito significativo, mas para a aprendizagem era inestimável. Análise de corte. Esse é o padrão. Resultados quantitativos insatisfatórios nos forçam a reconhecer o fracasso, criando a motivação, o contexto e o espaço para uma pesquisa mais qualitativa. Essas investigações produzem novas ideias, novas hipóteses a ser tratadas, conduzindo a um possível pivô. Cada pivô libera novas oportunidades para outras experimentações e o ciclo se repete. Toda vez repetimos esse processo simples: estabelecer uma baseline, ajustar o motor e tomar a decisão de pivotar ou perseverar. Otimização versus aprendizagem. No entanto, essas ferramentas para a melhoria do produto não funcionam da mesma maneira para as startups. Se você estiver construindo a coisa errada, a otimização do produto ou seu marketing não renderão resultados significativos. Métricas de vaidade, uma advertência. A contabilidade para a inovação não funcionará se a startup estiver sendo iludida por esses tipos de métricas de vaidade, quantidade bruta de clientes, etc. A alternativa é o tipo de métrica que utilizamos para julgar o nosso negócio, os nossos marcos de aprendizagem, o que denomino métricas acionáveis. Métricas acionáveis versus métricas de vaidade. Uma equipe disciplinada pode aplicar a metodologia errada, mas é capaz de tornar uma providência rápida assim que descobre o erro. Mais importante, uma equipe disciplinada pode experimentar o próprio estilo de trabalho e tirar conclusões significativas. Introdução a metodologias ágeis. O processo ágil é guiado pelas descrições do que o cliente considera necessário. Reconhece que os planos têm validade curta e necessitam ser constantemente atualizados. Concentra os esforços nas atividades de desenvolvimento e nas entregas constantes de software pronto para uso pelo cliente. O processo se adapta às necessidades das pessoas e não ao contrário. A competência, a colaboração, a autonomia e a auto-organização são características valorizadas e necessárias para os times ágeis. O valor dos 3 As. Acionável. Para um relatório ser considerado acionável, deve demonstrar causa e efeitos claros. Caso contrário, é uma métrica de vaidade. Acessível. O modo mais fácil de elaborar relatórios compreensíveis é utilizar unidades tangíveis, concretas. O que é uma visita a um site? Na realidade, ninguém tem certeza, mas todos sabem que é uma pessoa visitando um site. Podemos praticamente visualizar as pessoas sentadas diante de seus computadores. Auditável. Quando somos informados que nosso projeto predileto é um fracasso, a maioria de nós sente a tentação de culpar o mensageiro, os dados, o gerente, os deuses ou qualquer outra coisa. Eis porque o terceiro A
da boa métrica auditável é tão essencial. Devemos assegurar que os dados sejam confiáveis para os funcionários. Uma decisão se destaca acima de todas as outras como a mais difícil, a mais demorada e a maior fonte de desperdício para a maioria das startups. Todos devemos enfrentar esse teste fundamental, decidir quando pivotar e quando perseverar. Para entender o que acontece durante a fotomontagem, temos de compreender como pivotar. Pivotar ou perseverar. Todo empreendedor acaba enfrentando um desperdício predominante no desenvolvimento de um produto bem-sucedido. Decidir quando pivotar ou perseverar. Tudo que foi discutido até aqui é um prelúdio para uma pergunta aparentemente simples. Estamos fazendo progresso suficiente para acreditar que nossa hipótese estratégica original é correta ou precisamos fazer uma grande mudança? Ou seja, uma correção de curso estruturada, projetada para testar uma nova hipótese fundamental acerca do produto, da estratégia do motor de crescimento. Meu objetivo na defesa de uma abordagem científica para a criação das startups é canalizar a criatividade humana para sua forma mais produtiva, e não a maior destruidor do potencial criativo que é a decisão mal orientada de perseverar. As empresas que não conseguem pivotar para uma nova direção com base no feedback do mercado podem ficar presas na terra dos mortos-vivos, nem crescendo o suficiente, nem morrendo, consumindo recursos e dedicação dos funcionários e de outras partes interessadas, mas sem avançar. A contabilidade para inovação leva aos pivôs mais importantes. O objetivo de criar um marco de aprendizagem não é facilitar a tomada de decisão, mas assegurar que há dados relevantes quando chega o momento de tomar a decisão. Pista de decolagem de uma startup é o número de pivôs que ela ainda pode fazer. Quando as startups começam a ficar com pouco dinheiro, podem estender a pista de decolagem de duas maneiras, cortando gastos ou levando recursos financeiros adicionais. No entanto, quando os empreendedores cortam gastos de modo indiscriminado, estão sujeitos a cortar os gastos que estão permitindo que a empresa atravesse o ciclo de feedback construir, medir e aprender, quando há cortar os desperdícios. Se os cortes resultarem numa desaceleração desse ciclo de feedback, tudo o que os empreendedores conseguirão é ajudar as startups a falir mais devagar. A startup deve achar maneiras de alcançar a mesma quantidade de aprendizagem validada com um custo menor ou em menos tempo. Todas as técnicas de modelo de startups que foram discutidas até aqui possuem isso como objetivo primordial. Os pivôs requerem coragem. Converse com a maioria dos empreendedores que decidiram pivotar e eles lhe dirão que gostaria de ter tomado a decisão antes. Acredito que há 3 motivos de por que isso acontece. Primeiro, as métricas de vaidade permitem aos empreendedores chegar às falsas conclusões e viver a própria realidade alternativa. Isso é especialmente prejudicial à decisão de pivotar, pois furta das equipes a crença de que isso é necessário para mudar. Quando as pessoas forçadas a mudar contra seu melhor julgamento, o processo é mais difícil, demora mais e leva a um resultado menos decisivo. Segundo, quando o empreendedor tem a hipótese confusa, uma empresa é impossível vivenciar um fracasso completo. E sem o fracasso, em geral, não há ímpeto para embarcar na mudança radical requerida pelo pivô. Como mencionei antes, o fracasso da abordagem, lançar e ver o que acontece, deve agora ser evidente, mas sempre terá êxito em ver o que acontece. Exceto em casos raros, os resultados iniciais serão ambíguos e você não saberá se deve pivotar ou perseverar, se deve mudar de direção ou manter o seu curso. Terceiro, muitos empreendedores têm medo. O reconhecimento do fracasso pode levar ao desânimo. O maior medo da maioria dos empreendedores não é que suas visões se demonstrem equivocadas. Mais amedrontador é a noção de que a visão talvez seja considerada equivocada, sem ter merecido uma chance real de ser provada. A reunião a respeito de pivotar ou perseverar. Fracassar
em pivotar. A decisão de pivotar é tão difícil que diversas empresas fracassam ao colocar em prática. Gostaria de poder dizer que, sempre que fui confrontado com a necessidade de pivotar, lidei bem com isso, mas está de longe de ser verdade. Um catálogo de pivôs. Um pivô é um tipo específico de mudanças projetada para testar uma nova hipótese, fundamental a respeito do produto, do modelo de negócios e do motor de crescimento. Um pivô é uma hipótese estratégica. Um pivô não é apenas uma exortação em favor da mudança. Lembremos, esse tipo é específico de mudança estruturada, projetada para testar uma nova hipótese fundamental a respeito do produto, do modelo de negócio e do motor de crescimento. É o cerne do método da startup enxuta. É o que torna as empresas que adotam esse método resilientes em face dos erros. Se pegarmos um caminho errado, teremos as ferramentas necessárias para perceber isso e a agilidade para descobrir outro caminho. Essa foi a parte 2 da nossa série de 4 vídeos do Resumo à Startup Enxuta. Assista ao próximo vídeo, parte 3. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha, isso é importante para o crescimento do canal. Deixe o seu feedback nos comentários. Até o próximo vídeo, até mais!